A paz de Deus, irmão Reginaldo, tudo bem? Rapaz, só agora que eu tive um tempinho, né, de responder o áudio do irmão, né? Respondendo a pergunta dessa nossa irmã, ela teve, não é só ela que tem esse pensamento não, né? Para falar para ela que tem muita gente que isso é um tema, inclusive, né? Tem muita gente que tem essa dúvida, faz essa leitura e não consegue, assim, ter uma interpretação das escrituras, né? E aí, às vezes, na mente acaba achando que havia um povo antes de Adão e Eva. Na verdade, não. Na verdade, não existia, não houve nenhum ser humano, né? Nenhum outro homem, nenhuma outra mulher, além de Adão e Eva. Adão e Eva foram os primeiros, né? Em que o próprio Deus formou eles, né? É do pó da terra. Então, em 1 Coríntios, para não ficar só nas minhas palavras, né, vamos começar a entender. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 45 em diante, né? Apóstolo Paulo disse assim, ó, assim também está escrito, tá vendo? O primeiro homem foi Adão, e ele tornou-se um ser vivente. Foi o primeiro ser vivente, tá? Está escrito. Então, Paulo aqui, ele pregava que o primeiro ser vivente era Adão, né? Porque é o que as escrituras dizem, né? Né? Então, muito bem claro, né? Então, lá ele falou, o primeiro homem, sendo da terra, ele é terreno, é verdade? E qual é o homem terreno? Que nós trouxemos a imagem de Adão. Terreno, nós trouxemos a imagem de Adão. Qual era o homem terreno? Tais também nós, que somos terrenos, né? Nós trazemos a imagem do homem terreno, não é verdade? Então, e assim como trouxemos a imagem de um homem terreno, que é Adão, né? E através do Evangelho, no sentido espiritual, nós também trazemos a imagem do homem celestial, do segundo Adão que é do céu. Entendeu? Então, irmão Reginaldo, essa é a verdade, né? Porque senão haveria uma contradição, né? Eu vou explicar para o irmão e para a irmã, né? A irmã que fez a pergunta, onde que, como que tem que entender aquilo ali. Então, assim, ó, quando se começa a criação ou a formação de uma obra, na verdade, a ser executada, em primeiro lugar vem um projeto, né? Todos nós conhecemos o que é um projeto, né? Para começar a construir qualquer coisa, formar qualquer coisa, né? Criar alguma coisa, vai ter que ter um projeto. Tem que ter um projeto, né? Inclusive, é pela lei, né? Tem que ter um projeto, né? Tem uma fiscalização aqui na Terra, tem que ter um projeto daquilo ali, não é verdade? Então vem um projeto. Por exemplo, na construção aí de uma casa, vamos dar um exemplo. Então ali está a sala, né? No projeto, no papel, a metragem, está escrito o nome no papel, a sala, o tamanho, né? É isso? Tá as paredes, tá tudo certinho. Depois tem os quartos, a suíte, né? Tem a cozinha, os banheiros, a lavanderia, a garagem. Tá tudo ali naquele projeto, né? E, porém, depois é que vem a execução, né? O papel tá tudo no papel. Então, você olha para o papel, tá tudo no papel. É um projeto. Ou é um projeto, mas não foi executado assim, não foi feito detalhe ainda. Tá? Aí é que vem a execução em detalhes, onde o mestre de obra, né, junto com o pedreiro, que vai executar, então eles vão ler o projeto, não é verdade?
Mas a execução vai ser agora. Ali é que vai trabalhar com as mãos e ali é que vai fazer, ali é que vai formar, ali entendeu? Então, ali vai ser detalhado como que foi feito. Aí vai sair do papel, do projeto e agora vai ser feita a execução. Então, então, então só o mestre de obra, juntamente com o pedreiro, que poderão contar como que começou a fundação, tudo que foi feito, como que foi usado, que maneira que foi feito, qual material usou, né? De cada ambiente. É só eles que vão. Então aí sim. Então, na verdade, tinha um projeto, foi falado daquele projeto, lá tinha sala, tinha cozinha, lá estava uma casa pronta, mas no projeto. Mas ali, no caso ali é que foi executado. Foi o que aconteceu, que às vezes a pessoa não entende. Então, quando Deus formou os céus, ele foi falando, né? É verdade. Havia trevas sobre a face do abismo, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz, né? E ele foi falando, ali é resumido, é um esboço, né? É um esboço só. Você entendeu? E depois lá na frente é que ele explica que ele fez o iluminar maior, aí começa a detalhar um para governar o dia, outro para governar a noite, aí começa a entrar em detalhe. Mas no começo, ali, sabe quando você fala assim, um esboço, um resumo, conta assim meio resumido. Mas depois lá na frente, então Deus teve a necessidade de deixar para nós hoje como é em detalhe que ele fez o homem, né? Aí entrou o detalhe da formação do homem. Então lá atrás ele foi só um projeto. Ah, Deus, cara, façamos o homem, né? Estava no projeto. E a mulher, né? Verdade? Estava no projeto. Agora lá na frente estava a execução do projeto. É só isso aí que nós temos que entender, né? Por exemplo, é como um filme, uma comparação, um filme. Todo filme existe um, como é que fala lá, o trailer, né? Trailer, não sei nem falar essa palavra. Que você quer assistir um filme, aí tá lá, que você quer ver o trailer, você vê, aí passa algumas cenas do filme. Alguma é resumido assim, uma resumidão, umas cenas. Aí você vê mais ou menos para ver se você vai gostar do filme, se você interessa. Então tá aqueles é um resumo, assim, uma cena. Mas para, né? É verdade? É verdade. Porém, só iremos entender aquele filme se nós assistir ele inteiro, né? Por quê? Porque aí através do filme é que vai vir os detalhes, a execução, como que vai ser, como vai ser o desfecho do filme, o que que aconteceu, vai ter um final, enfim, você vai ter que assistir o filme então, porque o trailer é só lá é só aquelas imagens, é só né, um esboço ali, é só contando mais ou menos, né? E outro exemplo é o livro, né? Quem escreve um livro, o autor que escreve um livro, então tem a capa do livro. E todo mundo sonha, puxa, tá na capa do livro, né? Aí na capa do livro normalmente é colorida, e eles colocam lá o nome da história da que vai contar no livro, o nome da história, e colocam umas cenas do livro. Coloca, baseado mais ou menos naquela história, algumas cenas. Porém, né, só vai entender quando se lê o livro inteiro. Aí você vai chegar, né, começo da história, no meio e no fim. Então a história ela tem um começo, meio e fim. Para entender, precisa, né, ir para os detalhes, né, vamos dizer assim, né? Senão não vai compreender, né? Por quê? Veja bem, olha, aqui é uma meditação para nós, né? Se tivesse um homem e uma mulher ou uma tribo antes de Adão e Eva, preste atenção para a irmã, analise bem, irmã. Tá? Vamos repetir. Se tivesse um homem, ou uma mulher, ou uma tribo antes de Adão e Eva, não faria sentido, né? Não faria sentido. Por quê? Porque o pecado só veio depois de Adão e Eva. O pecado só veio depois de Adão e Eva. E se tinha um povo antes de Adão e Eva,
automaticamente eles não tinham pecado, porque o pecado só veio depois de Adão e Eva, não é verdade? E se eles não tinham pecado, essa tribo, eles não tinham pecado, porque ele já existia antes do pecado, né? Então aí a Bíblia, né, diz que Deus resolveu enviar a Cristo. Deus teve um plano lá no céu de enviar o seu Filho, Cristo, porque todos os seres humanos aqui na terra pecaram, é? Todos pecaram. E todos destituídos estavam da glória de Deus, né? Então, no caso, se existia um povo, um homem ou mulher, um povo, uma tribo lá atrás, antes do pecado de Adão e Eva, então isso seria uma contradição da Bíblia, né? Mas a palavra, ela não se contradiz. Antes, a palavra, ela se completa. Tá certo, irmã? Então, isso aí são. Às vezes a pessoa não consegue compreender, né? É que nem Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Então, às vezes a gente erra por não conhecer, né? Mas a dúvida é sempre bom. Por isso que o irmão Reginaldo, né? Deus abençoe ele, ele teve sentimentos de ter esse quadro aí, né? Para nós meditar nas Escrituras. E é isso mesmo. É isso mesmo, a pergunta da irmã foi muito boa, muito boa. Tem que ser assim mesmo. Se todo mundo fizesse que nem a irmã, tem que perguntar. E é exatamente esses pontos, você entendeu? É que traz assim aquele ponto de interrogação. Mas como? Como que pode? Então é nesses pontos que nós temos que parar e temos que meditar. Isso aí dá o nome de examinar as escrituras, né? Porque ler as escrituras, irmã, é uma coisa. É como ler um livro. Você pega, você vai lendo, 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 fala, eu já peguei a Bíblia em Gênesis, eu vim lendo, vim lendo, vim lendo, vim lendo, vim lendo, vim lendo, tá. Aí você faz a pergunta, mas sem entender o que você leu, aí é outra coisa. Lembra lá de Eunuco, né? Eunuco vinha adorar a Deus em Jerusalém e ele vinha no carro lendo as escrituras. Aí Felipe acostou no carro e fez uma pergunta para ele. O senhor entende o que o senhor está lendo? Aí ele falou, não, eu não entendo não. Eu estou lendo aqui, mas não estou entendendo nada. Mas sobe aqui no carro, explica para mim como que eu vou entender se alguém não me ensinar, se alguém não me explicar. Eu vou fazer a pergunta para o senhor. Eu estou lendo aqui que uma vez ele foi levado a mudo, não abriu a sua boca para o matadouro, no livro do profeta Isaías. Me diz uma coisa. De quem que o profeta está falando? Ele está falando dele ou está falando de uma outra pessoa? Então ele não estava entendendo, mas ele perguntou. Aí Felipe abriu a boca e explicou para ele aquela parte, e ele entendeu tudo, eles foi caminhando e Felipe foi evangelizando, foi falando da escritura, ele foi entendendo. Quando chegou perto de algumas águas, né, diz lá, ele falou: então eu quero ser batizado. Eu posso ser batizado? Eu posso? Aí Filipe falou, pô, olha, se você crê de todo o seu coração, ele falou, eu creio de todo o coração. Felipe desceu e o batizou. Por quê? Ele compreendeu as escrituras. Se ele não faz a pergunta, mas ele estava lendo, mas ele não estava entendendo, né? Então, Jesus também contou uma parábola, né? Da semente. Que um certo semeador só semeia a sua semente, né? E uma semente caiu, né? Em espinhos, né? E outra caiu em pedra, né? A que caiu em pedra. A caiu em pedra, ela caiu, ela germinou, mas não tinha muita terra, veio o sol e ela secou. Aí Jesus disse assim, né? Que outra semente também caiu na beira do caminho, né? Essa aí é o que nós estamos falando aqui agora. Essa semente da beira do caminho. Diz que veio as aves voando, e de lá de cima as aves olhou e viu que a semente estava fora da cova, né? Daquele buraquinho que a gente faz para plantar, ela estava fora da cova, ela caiu fora. Aí, então as aves desceu e comeu aquela semente. Aí Jesus mesmo explicou assim, ó, que a semente que caiu na beira do caminho, aí Jesus explicou assim, ó, é aquele que ouve a palavra, mas ele não entendendo a palavra, o maligno vem e arrebata o que foi semeado no seu coração. Por quê? Porque ele não entendeu.
Então, quando você não entende uma coisa, qualquer outra pessoa vem e tira aquilo da sua cabeça. Não, e fala uma coisa errada para você e você acaba crendo em coisa errada, por quê? É comparado com a semente que caiu fora da cova, né, do buraquinho, e veio as aves do céu, e viu a semente, desceu e, né, porque normalmente quem planta, eu peguei um pouquinho desse tempo, quando a gente ia plantar, você planta, você abre o buraquinho, planta, e depois você passa o pé assim, ó, para a terra cobrir a semente. Tem que cobrir a semente, senão vem um inseto, uma galinha, um animal e come a semente, tira e não nasce, tem que cobrir. Então, Jesus explicou, a palavra da semente, ele traduziu para o Evangelho, é aquele que ouve a minha palavra, mas ele não compreende a palavra, né? Então, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado no seu coração, porque ele não compreendeu a palavra, né? Agora, o que compreendeu é o que caiu em boa terra. Jesus falou, mas a semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a minha palavra e ele compreende a minha palavra. Esse dá fruto, esse dá fruto. Então é mais ou menos assim. Às vezes a gente não compreende, né, as escrituras, né? Não é verdade? E os discípulos mesmo não compreendiam as escrituras, né? Lembro que no caminho de Emaús, Jesus apareceu no meio deles e eles começavam. Jesus se fez como era uma pessoa que estava um andante, assim, um andarilho, né? E, e conversando sobre o acontecimento que tinha acontecido em Jerusalém. E os discípulos falaram assim: Mas o senhor é peregrino aqui em Jerusalém? O senhor não sabe o que aconteceu esse dia em Jerusalém? Falando com o próprio Jesus, mas ele não conhecia Jesus, né? E Jesus se fez como um andarilho. Mas aí Jesus falou: Mas o que foi que aconteceu, né? Ele falou: Então, mas só tu é peregrino aqui, não sabe? Que crucificaram Jesus, o justo, né? E hoje já é o terceiro dia, e tal, e tal, e tal. Aí Jesus tomou a palavra e disse: Mas, ó homem nesses e tardio para crer. Mas quando ele estava convosco, ele não falava que tudo isso era místico que acontecia, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e começou a pregar e falar assim, né? E nisso ardia os seus corações, né? Aí a Bíblia diz assim que então Jesus abriu-lhes o entendimento dos discípulos para que eles pudessem compreender as Escrituras. Ele andava com Jesus, mas eles não compreendiam as Escrituras. Mas Deus abriu, né, o seu entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Então, irmã, é só Deus. Se Deus não abrir, né, a nossa... É Deus. Ninguém é sábio, é entendido, é mestre, não. É Deus que abre a nossa mente para nós compreendermos a Escritura, né? E assim nós vamos aprendendo uns com os outros, né? É isso. E agora aí nessa live a gente vai meditando, né? Nesses pontos vai para começou agora. A irmã vai imagine para frente o quanto agora que vai começar a aparecer muitos mistérios aí para frente. E a Bíblia é um tesouro, né? Tesouro escondido. Tá bom, irmã? Deus abençoe, a paz de Deus, saúde da família, oreis por nós. Paz de Deus, irmão Reginaldo. Deus abençoe o irmão também. Fica com Deus.